Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Kardec e Jesus. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso último vídeo que falava sobre a transmissão oculta do pensamento, o intercâmbio entre os espíritos que estamos vivos, né? Uma pessoa viva, encarnada, o espírito dela pode entrar em contato com outra pessoa encarnada, existe sim a comunicação espiritual entre vivos. E agora nós vamos falar sobre a letargia, a catalepsia e as mortes prematuras. Então Kardec começa a perguntar: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e se faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, os espíritos respondem não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. São níveis rebaixados de consciência, no sentido de vigília, na verdade, né? O cataléptico e o letárgico, eles ficam imóveis. O corpo fica imóvel. Ele é parecido uma estátua, né? Mas, claro, estou falando apenas uma comparação, né? Há uma restrição motora. E eles não veem, eles não conseguem falar que estão vendo, eles não conseguem se comunicar, né? É um estado diminuído da sua consciência, no sentido de uma pessoa encarnada. Então, na verdade, mas eles ainda veem, eles percebem pelo seu espírito, mas não mais pelos órgãos físicos, ou seja, pelos órgãos do corpo. E Kardec então responde, né? Pergunta por quê? Por que eles não podem se comunicar, não podem falar, não podem entrar em contato com as pessoas? Eles estão imobilizados, os letárgicos e os catalépticos. E não é pelos órgãos que eles veem, mas pelo próprio espírito, não o órgão do corpo, mas pela organização espiritual. E Kardec pergunta por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. O estado do corpo, em sua imobilidade, não permite que eles falem, que eles ouçam pelo corpo o que se está passando ao redor. É o corpo que impede. E esse estado especial, continua a resposta, esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra vivo. Como é que ele se mostra vivo? Posteriormente, eles têm alguns fenômenos que mostram que eles não estavam, que eles tinham consciência, mas não podiam transmitir essa consciência, porque o corpo não mais recebia os estímulos orgânicos, visuais, auditivos, não podia mais receber, ele não percebia as coisas pelos órgãos do corpo. E como ele estava imóvel, não podia movimentar o corpo, ele também, claro, não podia ouvir e nem comunicar-se com as pessoas. Por isso que ele está em estado, chama letargia ou catalepsia, né? São dois estados diferentes, mas são estados de diminuição do nível de vigília do indivíduo, de motricidade. Outra pergunta: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? A resposta, né? Se na letargia o espírito pode se desprender totalmente do corpo e depois voltar a habitar o corpo, ou seja, ligar-se ao corpo. Kardec pergunta: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação. O espírito não mais volta ao seu envoltório. Claro que não há uma real separação total, porque se houver uma separação total entre o espírito e o corpo, o espírito não pode mais voltar ao corpo, que é o que nós denominamos de morte, né? Continuando a resposta, desde que um homem aparentemente morto volve à vida, ou seja, volta à vida, é que não era completa a morte. Hoje em medicina, às vezes o paciente tem uma parada cardíaca e fica imóvel, ele não ouve, não vê, né? Nós não escutamos o coração,
nem a respiração, mas às vezes fazemos um eletrocardiograma e vemos a atividade elétrica do coração, batimentos muito lentos, mas não são audíveis. O médico vai escutar, não escuta, não são audíveis ainda. Pode ter uma parada cardíaca, né? Mas a parte cerebral, se colocar um eletroencefalograma, tem uma atividade ainda aparente morte, mas não está morto. Por isso que os médicos fazem as manobras de ressuscitação e o paciente volta. Só que no caso aqui da letargia e da catalepsia, não é uma causa de uma doença, é um estado de desprendimento do espírito, é um fenômeno de natureza espiritual, né? Por isso que ele pode voltar. Outra questão: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? É o que acabamos de falar, né? Sem dúvida, em todos os dias tem de prova disso, os espíritos respondendo. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos, né? O funcionamento dos órgãos. Um passe magnético pode desfazer o estado de que o espírito a pessoa iria morrer, vamos dizer assim, através do passe magnético, fenômeno magnético. Aqui hoje em dia nós temos a medicina, né? Faz uma cardioversão. Embora eu estou usando essa comparação, porque não é aqui uma parada cardíaca, não é isso. Por isso que ele volta espontaneamente. O letárgico e o cataléptico, eles voltam espontaneamente à consciência. Não é um caso de uma doença aqui. É um estado de emancipação da alma. Mas é só para a gente perceber que isso acontece. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento. Nos letárgicos e nos catalépticos, eles não se mexem, eles não estão movimentando. E não tem sensibilidade. Você pode cortar e não sente dor, né? Ele não está alheio. Não sente dor, nem tem movimento. Não tem sensibilidade, na verdade. Ele não ouve, não vê. Por uma causa fisiológica ainda inexplicável, né? De fato, até hoje, não sabe direito, né, a medicina. Isso é um fenômeno muito raro, a catalepsia. Muito raro. A pessoa diz até que não existe, mas existe claramente. Apesar de ser raro. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, né? Difere uma da outra porque na letargia, está falando a diferença. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo as aparências da morte. Tipo assim, frequência cardíaca, você parar, não tem frequência cardíaca, a gente não escuta. Tem, claro, não está morto. Tem, mas é muito lenta, não percebe. Frequência respiratória, não tem um movimento, está parado. Difere uma da outra que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, a pessoa fica meio parada, assim, estática, com o olhar parado. Não ouve, não tem sensibilidade, não vê o que está se passando no meio ambiente. Então, na letargia é mais profundo esse estado, dá a impressão que a pessoa morreu. E na catalepsia não, é mais localizado, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Na catalepsia não dá para confundir com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea. Ou seja, a letargia é um fenômeno que ocorre sempre natural. A catalepsia, né, a letargia é sempre natural. A catalepsia, ela pode ser natural, na maioria das vezes, mas ela pode ser induzida pelo passe, né? A catalepsia, por vezes espontânea, mas pode ser provocada, suprimida artificialmente pela ação do magnetismo, pela ação magnética. Pode ser de encarnados ou dos espíritos desencarnados. A catalepsia, ela pode ser induzida, né? E a letargia não. A letargia, ou seja, aquela aparência de que a pessoa morreu, que está morta, se confunde com a morte. A catalepsia não dá para confundir com a morte. A pessoa só está parada, mas está
olho aberto, vamos dizer assim, não dá para se confundir com morto, mas na letargia a gente pensa que a pessoa morreu. Só que na letargia é sempre natural, espontâneo, é natural o fenômeno, você não pode provocá-lo. E na catalepsia, em geral, ele é natural, mas você pode, através da ação magnética, induzir a catalepsia e pode também abolir a catalepsia, pode tirar a pessoa do estado cataléptico pela ação magnética, pela ação do passe. E pode induzir a pessoa a entrar no estado de catalepsia pela ação do passe também. As duas coisas são importantes. Então, tanto a catalepsia como a letargia, em geral, são naturais, não são provocadas por passe, por nada. A letargia é sempre, e a catalepsia pode ser, como eu já falei, né, pode ser induzida ou pode ser suspensa por ação magnética. Agora nós vamos falar do sonambulismo. Aliás, antes disso, é interessante uma curiosidade do movimento espírita. A médium Ivone Pereira do Amaral, ela ficou 2 dias ou 1 dia e meio, se eu não me engano, em estado de letargia, e ela ia ser enterrada, porque todo mundo achou que ela estava morta, o médico, a mãe, todo mundo. Tinha certeza, achou não, tinha certeza, né? E ela seria enterrada, Ivone do Amaral Pereira, mas ela estava em desdobramento, ela estava no plano espiritual. Depois, antes de enterrarem, evidentemente, ela voltou à consciência. É a médium Ivone do Amaral. Esses fenômenos são fenômenos raros, né? Agora vamos falar do sonambulismo, né? Aquela pessoa que às vezes acorda à noite, fica andando, você conversa com ela, ela pode responder alguma coisa sem nexo, ou pode não responder, mas ela não se lembra do que aconteceu. É o sonambulismo. Pergunta 425 de O Livro dos Espíritos. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Ou seja, tem alguma relação sonambulismo com os sonhos? Como explicar? Como explicar o sonambulismo? A resposta é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. As faculdades do espírito são ampliadas quando ele se liberta do corpo. As faculdades nossas são, a gente tinha falado dos sonhos no vídeo anterior, nos sonhos o espírito pode se lembrar de outras vidas, né? Pode ir para outros mundos, ou para outros lugares da Terra mesmo, pode se lembrar de outras vidas e pode saber o futuro durante o sonho. Então é um estado maior, as faculdades do espírito estão mais plenas, estão liberadas, libertas, melhor dizer. Então, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não é bem uma catalepsia, mas é algo próximo, né? Você vê a dificuldade de definir claramente esses fenômenos, porque são coisas gradativas, né? Embora dá para distinguir um do outro, mas são coisas graduais. Então, esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Claro, durante o sono, o corpo pode descansar, mas o espírito não precisa de repouso. O espírito se liberta parcialmente do corpo. Claro, se ele se libertasse totalmente, ele estaria morto. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Ele está preocupado com alguma coisa do plano espiritual, após ele levanta, sai do quarto andando, volta, faz coisas estranhas, né? Pode até sair de casa andando pela rua, né? No estado sonambúlico. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas. Ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, né? Nos sonhos, ele está falando agora, nos sonhos conscientes, sonhos lúcidos, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos exclusivos da memória começam a despertar. Agora, a psicologia, como o psicólogo Pierre Weil, psicologia transpessoal, eles estudam esses estados superiores da consciência, né? Como sonhos, eles chamam sonhos lúcidos, eles chamam de estados noéticos. Tem algumas características, né, que nós não vamos discutir aqui, mas tem muitas características desses sonhos, né?
Ó, recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito. Porque se o sonâmbulo está andando, parece estar dormindo, está entre um estado e outro, né? Está mais liberto do que no sonho, com o sonâmbulo. Então ele recebe algumas impressões da matéria, ele transmite para o espírito transmite algumas informações para o corpo, e às vezes ele fala coisas sem sentido, você pergunta para ele, às vezes ele responde, mas ele não se lembra que respondeu, né? Ó, recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também, em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e que frequentemente desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer das anteriores. O sonâmbulo ele pode entrar em contato com ele próprio de outras vidas, com a sua personalidade de outras existências ou de recordações de outras vidas. Então, evidentemente que fica um estado um pouco confuso para nós, né, que estamos vendo o fenômeno. Então, ele fala coisas sem sentido, às vezes não fala nada. Então, para nós não tem sentido, mas claro que ele como espírito está até mais lúcido. Facilmente, portanto, compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico. Você pergunta para o sonâmbulo, você viu alguma coisa? Você lembra que você falou isso? Ele disse, eu falei isso? Eu nem sei. Não, você acordou, andou pela casa? Ele falou, eu não lembro disso, não. Aí você tem que tirar, até filma a pessoa, né? Ele fala, nossa, você está ali, eu sou sonâmbulo mesmo, né? E filma ele, né? Hoje tem filmadoras, né? E por que o sonho de que se conserva a memória, a mais das vezes, não tem sentido? Digo a mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Ele entra em contato com os espíritos, ele entra em contato com as lembranças de uma vida anterior e claro que como não tem relação com essa, os acontecimentos, as ideias, o que ele está falando, fica um pouco sem sentido. E quando ele volta ao corpo, ou seja, o sonâmbulo desperta, ele não se lembra mais, né? Claro, ele não se lembra, porque aquilo aconteceu, não foi recebido pelo cérebro físico, né? Não está na memória do órgão físico, mas está, claro, na memória do ser espiritual. Outra questão, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Aí ele fala, é a mesma coisa, com a diferença que pode ser provocado. Então a gente pode provocar um estado sonambúlico através do passe, assim como também um estado de catalepsia. A de letargia não, mas sonambulismo e a catalepsia podem ser reduzidas pelo magnetismo. Então é o mesmo sonambulismo, tanto o induzido como o natural, mas é só a origem, só o mecanismo de indução que difere, mas o fenômeno é idêntico. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Ele quer saber um passe, aquele fluido, o que é isso? Ele está transmitindo o que, na verdade? Que natureza? É o fluido vital, é uma eletricidade, de que são modificações do fluido universal. São energias que são modificações do fluido universal. A ciência ainda não catalogou essas energias, chamadas de energias sutis, estão em determinadas frequências, né? Agora, qual a causa da clarividência sonambúlica? Porque o sonâmbulo pode tomar conhecimento de coisas que estão se passando em outros ambientes, distantes dele. Em outra cidade, em outro quarto da casa. Pode. E ele fala, já o dissemos, é a alma que vê. A alma não está mais presa ao corpo. Não é o olho dele, mas a alma que vê. Então ele pode ter clarividência sonambúlica. Ele pode ver, né, coisas que se passam num ambiente em que o corpo não se encontra. Aí, como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Tipo, ele anda no escuro e não se bate em nada, né? Ou ele pode ver através, fazer diagnósticos até médicos. Não, você está com problema cardíaco, eu estou vendo seu coração, você está com problema no fígado, etc. Aí está vendo como? Ele vê, o espírito penetra a matéria, o espírito vê, faculdade é do espírito, né? Não é do corpo. Ó, por isso que ele fala, não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa. Frequentemente ouvi o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, vê pelas costas, ele vê no ambiente, ele não fica se batendo.
Ele vê até mais, ele vê coisas que ele vê por todo o corpo, frequentemente isso, e vê coisas que estão até em outros recintos, outros ambientes. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasse livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Óbvio, né? Porque ele não vê com o punho, ele não vê com as costas. Ele vê fora, ele vê pelo seu espírito. O espírito é a alma que vê. Pois que, mostrando que nós somos seres espirituais. Existe em nós algo além do corpo. Que quem é esse algo? Nós mesmos, né? Nós seres imortais. O espírito, né? Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, porque o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana. Ele não vê tudo, por quê? É a alma que vê, por que ele não vê tudo? E por que ele se engana às vezes? E os espíritos respondem. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não é porque o espírito dele se emancipou, saiu do corpo, que ele virou um gênio para responder tudo. Ele pode, como espírito, saber de mais coisas do que nós sabemos. Pode ter até uma bagagem cultural maior, porque ele se lembra de outras vidas. Mas ele não virou o super estrela, né, do conhecimento, não virou o mais inteligente das pessoas. Ele pode se enganar ainda. E ele não vê tudo, porque é um espírito imperfeito. Ele não pode ver tudo e também não pode compreender, né? Não é porque a pessoa se transforma não, está na condição de ser espiritual, que ele vê tudo e que ele sabe tudo. Somente os espíritos puros, os espíritos superiores, têm uma capacidade de conhecimento ampla, né? No sentido de ter todo o conhecimento. Outra pergunta: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão das coisas que ignora quando desperta, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Às vezes o sonâmbulo, você pergunta coisas de ciência, coisas filosóficas, ele vai respondendo com muita coerência, e quando ele acorda, você faz essa mesma pergunta para ele, é um desastre. Ele fala, sei lá, ou então responde uma coisa meio sem sentido, ou bem menos profunda, bem menos clara, bem menos racional, do que ele respondeu essa mesma questão quando estava no estado de sonâmbulo. Então, os espíritos respondem, é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que supões. Apenas tais conhecimentos dormitam. Por quê? Por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? O espírito pergunta. Espírito, como nós, e que se encontra como nós, por quê? Porque quem estão respondendo aqui são espíritos, né? Como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Ou seja, nós temos um conhecimento maior do que pensamos. Nós somos mais espertos, vamos dizer assim, né? Nós somos bem mais inteligentes do que aparentamos ser. Nós sabemos muitos idiomas, nós temos um conhecimento vasto de muitas culturas, porque nós vivemos naqueles ambientes. Nós podemos ter vivido no Egito, na Índia, nos Estados Unidos, vários países, várias culturas, e até em outros mundos. Então nós temos um arcabouço intelectual e cultural bem maior do que aparentamos ter, porque o corpo não permite que nós tomemos posse dessa recordação, dessas vivências. Embora elas venham sob forma de ideias inatas, né? de facilidades para certas coisas e dificuldades para as outras. Dificuldades intelectuais e dificuldades de natureza moral, evidente. Continuando. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, né? Eles conversam com outros espíritos. E outros espíritos muito evoluídos podem até falar para ele, responda isso, né? Que lhe transmite o que devem dizer e supre a incapacidade que expressam, que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. Às vezes a pessoa no estado sonambúlico começa a prescrever remédios. Começa a dizer, você está com problema cardíaco, problema renal, problema isso. Como é que sabe, né? Não é só o espírito dele que sabe. Tem médicos no plano espiritual. Então os espíritos, ou sejam médicos ou não, ou outros espíritos até mais avançados, claro, podem diagnosticar o problema e transmite para o sonâmbulo. Então o sonâmbulo ele tem um arcabouço de suas memórias ancestrais, de suas memórias de outras vidas, e ainda tem o auxílio dos espíritos.
Claro que o conhecimento dele frequentemente se mostra maior do que no estado de vigília, ou seja, quando ele volta ao corpo. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos, não em todos, mas em certos sonâmbulos? E a explicação: durante o sono, a alma não se transporta? É claro, o mesmo se dá com o sonâmbulo. Ele pode dizer: eu vi tal pessoa, eu fui em tal lugar, ele está assim, ou ele está doente, ou ele não está em casa, não. Há coisas, informações que ele não poderia ter, mas que a alma, o espírito, se transporta lá, nesses lugares, e vê. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria, né? Quer dizer, o desenvolvimento da clarividência do sonâmbulo depende do espírito e depende do corpo, porque das duas coisas. Depende de uma capacidade maior de se desprender do corpo. A médium Ivone Pereira do Amaral, ela disse que ela tinha uma facilidade de desprender-se do corpo. Ela não sabemos se isso é uma coisa verdadeira, mas ela disse que porque cometeu o suicídio, isso é verdade. E ela disse que ela alterou, de certa forma, o seu campo perispirítico, e ela tinha uma facilidade maior de se desdobrar, de ir para o mundo espiritual, transmitir, receber as informações dos espíritos, né? Por assim que ela fazia os livros de psicografia. Ela acordava, se lembrava de tudo e escrevia os livros, nesse estado de desprendimento. Não era bem um sonambulismo. Mas vocês percebem que depende essa clarividência do sonâmbulo depende do próprio espírito, que se desloca, e da própria capacidade do corpo de permitir essa liberação do espírito. Então, existe uma organização física, né? Há disposições, que ele coloca aqui, há disposições físicas, né? A gente não sabe porquê, não importa também, a gente não vai estudar isso, né? Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, tem organismos biológicos, né? Que faz com que o indivíduo tenha mais facilidade de se desprender, que o espírito tenha mais facilidade ou menos dificuldade de se desprender da matéria, ou seja, de entrar em estado de sonambulismo, de letargia, de catalepsia, de êxtase, né? E outros fenômenos que são fenômenos alterados da consciência. Hoje em dia são estudados como fenômenos superiores da consciência. Alguns psiquiatras, alguns psicólogos, psicologia transpessoal, psicologia evolucionista, eles já estudam esses fenômenos, né, ditos superiores da consciência. Outra pergunta, nós estamos chegando próximo aos 30 minutos, né, mas vamos falar algumas coisas a mais, para não ficar muito quebrados os nossos vídeos, né? Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? E o espírito responde, a maioria deles os vê muito bem. Dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um, é muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espírito e acharem que estão vendo pessoas, né? Estão vendo espíritos. Muitos sonâmbulos veem claramente os espíritos, outros menos claramente, isso varia um pouco, né? O sonâmbulo, outra questão, o sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? De novo a pergunta de Kardec, pergunta parecida com a anterior. Por que essa pergunta? Os espíritos respondem, por que essa pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. É a alma, no fundo, quem vê. O olho é apenas um transmissor da informação para o próprio espírito. Mas no estado sonambúlico, não, o espírito se desprendeu do corpo e vê. É a alma que vê. Ele fala, a alma que vai em tal lugar e lá vê o que está acontecendo. No corpo não vê. Outra questão, por que se dá nos fenômenos sonambúlicos, posto que se dá nos fenômenos sonambúlicos, é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio e do calor existente no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Ou seja, o sonâmbulo está lá na Bahia, né? E a sua alma se transporta para o Rio Grande do Sul ou para o Canadá. E ele diz, nossa, estou sentindo um frio, porque tá frio, né? E esse frio é transmitido para o seu corpo aqui, onde está o seu corpo.
Por isso que é a resposta. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-lhe presa pelo laço que os liga, que a gente chama de cordão fluídico, campo de energia. O nome assim não importa não, mas existe uma ligação fluídica entre a alma e o corpo, né? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. Assim como o corpo transmite sensações para o espírito, informações, o espírito transmite informações para o corpo. De onde o espírito se encontra, ele transmite as sensações, o ambiente físico onde se encontra. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, telefone, né? Eu acho que era telégrafo na época de Kardec, era telégrafo, né? Hoje tem telefone. Bom, isso aqui nós estamos nos comunicando, né? Por meio da eletricidade. Essa constitui o laço que liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivesse ao lado de um de outro. Outra questão, o uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? O que o sonâmbulo faz da sua faculdade sonambúlica influi no que acontecerá com ele depois que ele desencarna? E os espíritos respondem muito, como o bom ou o mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Ele pode, através do sonambulismo, demonstrar a imortalidade da alma, dando esperança às pessoas. Isso é muito importante. Nós que somos espíritas não imaginamos a importância disso. Nós já temos isso, então não sentimos falta. Quando um parente nosso morre, nós dizemos, está no mundo espiritual. Ou então estava muito doente, agora está melhor. Mas a pessoa que não acredita nisso, ou que tem aquela crença religiosa, mas não é muito coisa certa, entendeu? É uma coisa meio duvidosa, é apenas um dado da cultura que ele faz força para acreditar. Essas pessoas se desesperam muito, né? Na hora do enterro. É difícil até consolar essas pessoas, que às vezes elas até reclamam de Deus, não acreditam na imortalidade. Mesmo muitos religiosos acontece isso. Com alguns não, mas várias religiões, na hora a pessoa sente, mas será... morreu, coitado, acabou, fica com aquele choro, aquele desespero, não tenho mais minha mãe, não tenho mais meu irmão. Quer dizer, no fundo ele acha que morreu, acabou. Né? O sentimento dele é esse. O espírita convicto, né? O espírito que já amadureceu o seu pensamento, ou nessa vida, no mundo espiritual ou em outras, ele não tem isso. Ele sente falta, mas não sente desespero. Desespero ele não sente. Ele tem a certeza da imortalidade. Então o sonâmbulo ele pode trazer essa certeza da imortalidade para muitas pessoas. Isso, se ele usou bem o sonambulismo, não usou só para brincadeira, para coisas vãs, seja lá o que for, ele, no plano espiritual, isso é muito bom para ele. Isso favorece uma situação melhor depois do seu desencarne. Aliás, como todas as nossas faculdades, quando bem utilizadas. Então, nós nos despedimos e seguramente eu acho que bem antes do final do ano nós teremos completado as questões do Livro dos Espíritos através desses vídeos, né? Isso é para facilitar o nosso entendimento e para nós também, para mim também é bom porque faço a revisão dos assuntos e eu acredito que também para muitas pessoas. Que Jesus nos abençoe e nos estimule sempre para o estudo, para a reflexão e para a prática da fé e da caridade.